Então, sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes em tê-los aqui conosco. E para realizar, né, as boas-vindas em nome da Embratur, chamamos ela, que é a nossa rainha do afroturismo aqui no Brasil, a pessoa fantástica, extraordinária, Tânia Neres. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. É um projeto que a gente assinou em 2024, né, na Fitur de Madrid, um apoio muito importante do Banco CAF, que é um banco de desenvolvimento latino-americano e caribenho. É um trabalho que a gente vem fazendo aí há algum tempo. O Banco CAF acreditou que a Embratur pudesse desenvolver o afroturismo e internacionalizar esse produto tão incrível, com esse protagonismo negro que a gente tem visto, com tantas experiências que a gente tem, né, para promover no Brasil, sabendo que a gente ainda, além disso, tem um trabalho muito, muito sério a ser feito aí pelos próximos anos, mas eu acho que é um grande mercado. Só para você ter uma ideia, a gente já está disponibilizado, né, já disponibilizou no site da Embratur a primeira pesquisa de boas práticas, que foi feita por um outro contratado, que é a Darwin Balanta. A gente também vai ter uma entrega de um mapa interativo incrível, feito também pela contratada Diaspora.black, e temos aí também esse complemento, né, agora, com a equipe Rubem Clemente, Vitória Camilo e Natália Araújo, para promover esses workshops, que são muito importantes para a internacionalização desse produto chamado afroturismo, que é algo muito importante para a gente, muito importante para a gestão do presidente Marcelo Freixo, muito importante para toda essa galera que acredita, né, brasileira, no que a gente vai fazer hoje. Então, eu espero que vocês curtam muito, que vocês entendam muito qual é o mercado que a gente está indo. A Embratur tem como premissa a internacionalização de todos os segmentos, e é por isso que a gente está aqui, para fazer uma promoção bem bonita e contando com o apoio dessa equipe de consultoria, que traz uma convidada aí, que eu não vou falar, vou deixar vocês saberem, né, para a gente poder começar hoje. Este é o primeiro workshop. Nós teremos outro e depois teremos também presenciais. Então, aguardem que tem muita coisa aí bacana. Boa noite e aproveitem bastante. Muitíssimo obrigado, Tânia. Muito bom. Pessoal, vamos para os recadinhos do coração. Eu já vou falar eles agora, senão a equipe de comunicação me mata e eu esqueço. Primeira coisa muito importante, vai ter um forms que vai estar disponibilizado aqui no chat para vocês preencherem. Esse forms, nesse workshop e no próximo workshop virtual que vai acontecer no dia 5/8, no mesmo horário, ele vai, ao preencher os dois, né, eles vão te dar direito ao certificado ao fim do segundo workshop. Então, não esqueçam de preencher esse forms, que é muito, muito importante. Tá bom? Agora, eu passo a palavra para Vitória Camilo, que vai começar a falar um pouco da construção da nossa consultoria aqui da Embratur. Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo. A sala está cheia. Uma grande responsabilidade nossa, mas também uma alegria muito grande, particularmente para mim, mas com certeza para todo mundo que está aqui. Eu vou falar, na verdade, o que eu vou falar é bastante sucinto, porque o Uber e a Tânia já falaram um tanto. Esse trabalho, gente, ele é na verdade, a nossa consultoria, ela é a terceira etapa de uma série de trabalhos que estão sendo feitos voltados para o afroturismo pela Embratur, em parceria com o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Aqui a gente vai apresentar um guia, um guia que foi feito com muito carinho mesmo, um guia prático sobre igualdade racial no turismo. E essa proposta, sobre essa demanda da Embratur, né, tem a intenção de propor, de direcionar ações para a gente promover a igualdade racial no setor turístico, no nosso setor. Bom, eles já falaram, mas correndo o risco de ser repetitiva, os nossos encontros, quer dizer, essa oficina e a da próxima semana, eles vão ser divididos em duas partes. Nessa primeira parte, a gente apresenta o guia. E na segunda parte de hoje, a gente vai ter a nossa convidada maravilhosa, que é a Gabriela Palma. Tenho certeza que vocês já devem ter visto no Instagram.
Então, no primeiro momento vai ser a gente, depois vem a Gabi, e na semana que vem a gente tem mais 2 outras convidadas que também tá lá no Instagram. Então, venham na semana que vem, vejam o post no Instagram, venham na semana que vem. E, no geral, é isso. A Gabi vai abordar bastante sobre técnicas de storytelling para promover o afroturismo, mas também vai falar sobre planejamento de experiências culturais, enfim. Como a gente falou, esse trabalho está em andamento. E eu acho que para a gente começar, eu já vou poupar as minhas palavras, para a gente começar, eu gostaria de chamar a Natália, deixa eu passar o slide, acho que está todo mundo vendo, se somos nós. Pronto, Natália, pode ficar à vontade. Olá, pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. É com muita alegria que a gente apresenta, então, um dos produtos que a gente ficou responsável a partir da nossa consultoria. E um dos produtos que vocês vão ter acesso depois, nessa página da Embratur, que mostra tudo que a Embratur e o CAF têm produzido juntos, tem um guia prático sobre igualdade racial do turismo. Ele não está disponível para vocês ainda, mas até o final do ano ele vai estar disponível para vocês consultarem. A gente vai apresentar ele para vocês hoje, mas de maneira bem sucinta, né? Então, a gente está fazendo um chama para vocês, quando tiverem a oportunidade, de lerem o documento. E como o próprio nome diz, a gente tentou fazer algo mais prático, algo mais objetivo. Então, eu trouxe aqui um esboço do sumário para vocês entenderem do que a gente vai falar. A gente vai falar de ODS, de desigualdades raciais, de igualdade no ambiente corporativo, racial no ambiente corporativo, iniciativas antirracistas, sobre ações, né? Nosso objetivo com esse guia é justamente pensar em ações para pensar no turismo antirracista. E a gente finaliza o guia com um glossário, um pequeno glossário de afroturismo e sugestão de roteiros complementares, de documentos complementares, caso vocês tenham interesse. Pode passar, Vitória. Qual que é o nosso objetivo quando a gente fala em um guia prático sobre igualdade racial no turismo? É fornecer informações que sejam diretas, que sejam acessíveis, que sejam de fácil entendimento, para que se possa compreender mais sobre o afroturismo e sobre as práticas antirracistas. E aí, como objetivos específicos, a gente apresenta conceitos fundamentais relacionados à igualdade racial, a gente traz exemplos de boas práticas de iniciativas antirracistas no turismo e indicações, né? A gente fez em formato de checklist para facilitar você que está em uma empresa e quer entender se você tem práticas antirracistas, quer entender um pouco mais do assunto, ali para poder ver as ações antirracistas no turismo. Quando a gente pensa num guia prático para a igualdade racial no turismo, a gente tem que entender que o turismo ele é atravessado por desigualdades raciais, né? Então, as práticas turísticas elas são atravessadas por desigualdades raciais. E, embora a gente saiba que faltem dados, né, em especial dados quantitativos, que venham trazer informações sobre a autodeclaração racial dos turistas que circulam no Brasil, algumas informações relevantes já existem. Então, a Tainá Santos, que é uma pesquisadora maravilhosa, que acabou de fazer a dissertação de mestrado dela a partir da pesquisa de orçamento familiar, o POF, do IBGE, ela vai mostrar para a gente que, sim, pessoas pretas e pardas viajam menos que pessoas brancas no Brasil, e ela vai analisar os dados, depois eu vou mandar para vocês o link aqui no chat com a dissertação dela, que eu recomendo, e todos os trabalhos que você está aqui, a gente recomenda muito que vocês tenham interesse e leiam. E ela vai mostrar também que pessoas brancas viajam mais a lazer e férias que pessoas negras, e, em contrapartida, pessoas negras viajam mais para visitar parentes e amigos, né? E aí tem toda uma discussão sociológica que os que me conhecem sabem que eu ficaria horas aqui falando, mas eu sei que as pessoas já começariam a me olhar torto, o Uber, dizendo vamos, vamos, vamos. Então, maiores informações, quem tiver mais interesse, é um campo de pesquisa muito, muito importante, a gente precisa de mais pessoas interessadas em discutir essa questão. Tanto que o Uber, que está aqui, junto com a Daia, fizeram uma pesquisa com 340 viajantes negros brasileiros. E o que eles perceberam? Né, que quase 91,5% das pessoas diziam que tinham medo de sofrer
racismo durante as situações de viagem, 55% já teriam vivenciado situações de racismo, e aí, quando foi perguntado em que local, né, quais questões eles teriam, em que locais eles teriam essas preocupações, foi dito avião, restaurante, bar, hotéis. Então, tem muitos espaços que as práticas turísticas das pessoas negras são atravessadas. Outra pesquisa, para finalizar essa questão quantitativa, outra pesquisa realizada também pela Tainá no TCC dela, com 580 viajantes negros brasileiros, mostrou que 46,7% já haviam vivenciado ou presenciado alguma situação de racismo ou de injúria racial. Então, os dados ficaram próximos da pesquisa do Uber, que é mais recente. E aí, quando a gente pensa nos relatos, a gente vai ver muitas coisas que são parecidas com questões que a gente já vivenciou aqui como pessoas negras. Atendimento diferenciado, perseguições, agressão verbal, ameaças, condição financeira questionada, os pertences são revistados sem motivos, e aí são sempre, abre aspas, as pessoas negras são sempre confundidas com funcionárias, né? Então, tem várias questões aqui que precisam ser ditas para a gente pensar em igualdade racial no turismo. E aí, o nosso objetivo com esse guia é justamente trazer elemento para que as pessoas entendam como as práticas turísticas também são atravessadas por questões raciais. E volto aqui com vocês agora para falar sobre essa questão da igualdade racial no ambiente corporativo. Essa questão, eu acho que ela é muito simples para a gente entender o afroturismo como um todo, não somente como um recorte específico. Quando a gente está falando do consumo do afroturismo, nós estamos falando de esse turista consumindo todos os ciclos da cadeia do turismo. Hospedagens, alimentação, deslocamento, cultura, lazer, como um sentido de um local de relaxamento. E esses locais, eles precisam estar preparados. Então, é fundamental que a gente tenha essas empresas, esses prestadores de serviços, pense na igualdade racial dentro do ambiente corporativo. As equipes precisam ser diversas, principalmente para o atendimento desses clientes. A gente precisa pensar no preparo realmente do atendimento a pessoas negras, né, dentro de um contexto de lazer, de serviço, de hospitalidade, porque se o racismo é um problema na nossa sociedade como um todo, ela não vai deixar de ser também quando a gente está falando de uma atividade turística. Então, as empresas, as que já têm esse preparo, precisam se aprimorar mais, e as que nem iniciaram precisam começar, de maneira até urgente, a trabalhar essa questão do letramento racial, essa questão do preparo das suas equipes, essa pensão de ter um atendimento inclusivo para turistas negros dentro dos seus ambientes corporativos. E aí a gente tem algumas práticas, quando a gente está falando do mercado corporativo do Brasil, que são práticas que já são importantes, são movimentos importantes, grandes, que já estão transformando o mundo corporativo para ele ser mais diverso, mais inclusivo, quando a gente está falando de lideranças negras, de profissionais negros, de líderes negros. Pode passar, por favor, Vitória. E aí acho que o maior destaque que eu vejo, né, para usar como referência quando a gente está falando dessa inclusão racial corporativa, é o Pacto pela Equidade Racial, que são formados por várias empresas, lideranças, movimentos, iniciativas que discutem essa inclusão racial de uma forma mais positiva, principalmente dentro do ambiente corporativo, com metas, com objetivos, de uma maneira em que a gente consiga transformar mais esse ambiente corporativo, e o MOVER, que é o Movimento da Equidade Racial, que hoje reúne, acho que mais de 60 das principais empresas que estão no Brasil, em que eles já têm ali um compromisso de, dentro das suas empresas, formarem líderes, formarem gestores, trazer mais diversidade dentro das empresas, desse mundo corporativo.
Então, o paralelo que eu faço é que o turismo também precisa acompanhar esse movimento. A gente precisa também ter movimentos semelhantes dentro do turismo, porque senão ficaríamos sempre com um paradoxo, né, dentro do que a gente está falando do convívio social, em que a gente vai ter empresas, vai ter movimentos, iniciativas para que se tenha mais equidade racial, social, de pessoas negras em todos os ambientes, mas quando vai chegar no turismo, a gente ainda vai estar no início e, consequência, vamos ter problemas quando se trata dessa inclusão. Então, é fundamental que o mercado se prepare, que as empresas do turismo se preparem para promover essa equidade racial. E agora, gente, eu tomo a palavra. E aí agora a gente vai falar um pouco mais sobre essas ações. A gente falou, tá, é preciso que haja ação, é preciso que as empresas, e a gente, de maneira geral, se movimente, empreenda esforços para que essa diversidade, inclusão e o antirracismo aconteçam no setor turístico, né? E aí, diversidade que gera valor, ações para um ambiente corporativo inclusivo no turismo, é o capítulo onde vocês vão encontrar o checklist que a gente fez. Como a gente viu aqui na apresentação até agora, o antirracismo, ele é uma postura, ele exige postura ativa. Ele é uma postura ativa. É também um compromisso coletivo, quer dizer, não é de um ou de outro, ou de uma empresa ou de outras empresas, é coletivo, é de todo mundo. Então, é esse compromisso coletivo que vai promover transformação nas estruturas sociais que a gente sabe que há tanto tempo são injustas, que há tanto tempo são desiguais. E para a evolução do afroturismo no Brasil, a gente entende que ações sistemáticas e também estratégicas, são necessárias para que esse antirracismo aconteça como uma postura ativa. E aí, é de suma importância que o letramento racial para os profissionais seja adotado. A gente, então, pensou em 4 eixos nesse checklist, e eu vou falar de cada um, vocês vão ver que, enfim, não vai dar para, talvez não dê para abordar todos os pontos por conta do nosso tempo, e aqui também na apresentação não tem exatamente todos os pontos que estão no guia, são alguns que a gente selecionou, enfim, por conta da apresentação, tá certo? Então, o primeiro eixo é recrutamento e seleção com foco na diversidade. Já desde o recrutamento é importante pensar, enfim, já é importante pensar desde a contratação de pessoas. Então, a descrição das vagas pode ser revista para evitar que uma linguagem excludente ou que, enfim, possa reproduzir qualquer tipo de preconceito seja adotada, e isso vai garantir que uma linguagem neutra, que não relacione nada à raça ou classe, seja mais convidativa às pessoas. A ampliação dos canais de divulgação das oportunidades de trabalho também é um outro ponto interessante de se pensar, e ainda mais, priorizar redes comunitárias e instituições voltadas à população negra pode fazer com que mais pessoas negras venham a fazer parte da empresa. Também, ter um painel de entrevistadores diversificado é importante, porque assim que o possível colaborador chega, ele já se depara com uma equipe diversa. Já há ali identificação também. E também, claro, incentivar a presença de profissionais negros nos serviços de turismo é de fundamental importância, e isso linka todos os pontos anteriores, e principalmente em cargos de liderança e em contato com o público. Esses pontos têm muito a ver com formação contínua e também com cultura organizacional, que é o próximo eixo. Está atento ao meu tempo. Então, participar e incentivar a equipe a participar de cursos de letramento racial é fundamental. A gente sabe que, às vezes, pode ser custoso, pode ser difícil, mas há muitos cursos de letramento racial gratuitos de bastante qualidade. Por exemplo, o Ministério da Igualdade Racial está com um curso de letramento racial online, gratuito, com certificação, e é um dos exemplos que se pode acessar. Esse curso, ele é voltado para servidores públicos, mas todo mundo pode se beneficiar, eu garanto, porque eu mesma já fiz.
E aí também, tratar as culturas afro-brasileiras, indígenas ou dos povos originários com respeito e tamanha profundidade, sem folclorização ou apropriação, faz parte de uma cultura organizacional coerente, ética e que está compromissada com o afroturismo, com o letramento racial. E aí, além disso, indicadores de equidade racial na avaliação do desempenho da equipe, das metas institucionais também são importantes, porque eles vão ajudar a medir o trabalho que tem sido feito, certo? E os resultados. Isso leva a gente para o planejamento estratégico, campanhas publicitárias e gestão antirracista. Os compromissos, esses compromissos todos com o letramento racial, mas ainda mais com a equidade racial, eles devem estar desde os documentos institucionais. Quando a gente fala em documentos institucionais, a gente está falando daqueles documentos de missão, de valores, código de conduta da empresa. Então, se desde esses documentos que estruturam a empresa, esses compromissos estão, a gente tem a garantia, ou pelo menos tem aí um esforço bastante grande para que a diversidade seja colocada na empresa, faça parte da empresa. Com relação às campanhas publicitárias, é importante também que elas sejam cuidadosas e representem a diversidade racial do Brasil, do nosso país. Então, as imagens, a linguagem, as narrativas valorizadas devem refletir diferentes pertencimentos e refletir diferentes experiências dos brasileiros. E a gente não está nem falando somente de pessoas negras, mas a gente está falando de todas as pessoas. E aí, a atenção também a esse ponto é que os materiais de divulgação que retratem apenas pessoas brancas como turistas, isso é muito comum no setor de turismo, a gente sabe, apenas pessoas como turistas, apenas pessoas negras em posição de serviço, isso aí reforça estereótipo, a gente sabe bem, e aí com checklist dá para se livrar disso. E, por fim, a gente tem, então, esse eixo de atendimento ao público e protocolos de enfrentamento. Estabelecer esses protocolos ajuda não somente a lidar com os casos de racismo, mas ajuda também a consolidar os pontos anteriores desse checklist. E aí, seja entre funcionários ou turistas, isso é porque quando uma pessoa relata um caso de racismo, é importante que ela seja acolhida pela empresa e que a empresa também faça algo com relação a isso, para que aquilo não fique perdido. Por isso, estabelecer um protocolo público para que todo mundo saiba. E aí, implementa um sistema de análise de ocorrência para essa continuidade, para continuidade do protocolo, desculpa. E aí, gente, a gente sugere, né, registro sistemático dos casos, reuniões periódicas de avaliação para ver se o protocolo está acontecendo, se as ações estão acontecendo da maneira como tem que acontecer, uma atualização contínua do protocolo, porque a gente sabe também que à medida em que as coisas vão mudando, vão caminhando, é importante que a gente se adapte. E um feedback para a equipe. Caso algum problema, algo que esteja fora da ordem, venha da própria equipe, é importante que a equipe saiba, e é importante que a equipe saiba o que fazer também, né? E aí, por fim, como eu tinha falado, é importante as pessoas que recorrem ao protocolo, que buscam algum tipo de ajuda, tenham noção do prazo, do tempo que aquilo vai levar até que elas sejam atendidas. Então, estabelecer prazo e uma forma de retorno mais estruturada para quem denuncia é significativo. Isso demonstra compromisso com a pessoa que está sendo atendida e também um compromisso com o caso. E mais do que isso, compromisso com o antirracismo, compromisso com a diversidade, que a gente já falou. E aí, algo bastante significativo da gente lembrar é que promover a diversidade é o mesmo que reconhecer o valor das múltiplas vozes que constroem e movimentam o presente e o futuro do mercado. E aí a gente está falando aqui de mercado, mas a gente está falando de afroturismo, que é tão valioso para a gente, que é tão valioso para o Brasil, e que eu me arrisco a dizer, mas com bastante segurança, que é bastante valioso para o mundo inteiro. Agora, a gente tem um pequeno tempo para perguntas e respostas, e aí eu chamo o Uber de volta, porque eu não sei se a gente já tem perguntas.
Vamos lembrar que parabéns, Vitória, parabéns, Natália. Vamos lembrar que as perguntas devem ser feitas no chat. Não adianta levantar as mãozinhas, que senão já pensou se 246 pessoas levantassem a mão, a gente não ia conseguir responder nenhuma. Então, façam as perguntas no chat e vem também as respostas, os lembretes do coração. Não esqueçam de preencher o Forms de participação, que já foi disponibilizado no chat para vocês. Depois do segundo workshop, no dia 5/8, eles vão ser emitidos certificados para isso, tá? Uber, Oi. Chegou aqui no meu ponto Opa. Que as perguntas e respostas não vão ser feitas no chat, mas aqui na plataforma, pessoal, uns pontinhos aqui embaixo, do lado do ícone do chat, onde tem lá perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas por lá. Pronto. Fechou. Boa. Esse ponto aí é bom, viu? E o segundo lembrete que a gente vai ter é que vocês também depois vão ter um outro forma de avaliação desse workshop, e aí vocês podem avaliar como foi. Primeira pergunta nós já temos aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não consegui abrir pergunta. Uber, a primeira pergunta foi, na prática, como inserir o tópico afroturismo no planejamento turístico municipal? Perfeito. Você quer responder, Natália? Pode responder, Uber. Tá. Como inserir o afroturismo no tópico do afroturismo municipal? Primeiro, acho que o mais importante é ter uma participação junto ao órgão público, né, que tem na sua cidade, né? Se tiver uma secretaria de turismo dentro da sua cidade, ir lá conversar, entender como é que se pode construir ações, como é que se pode construir projetos focados no afroturismo, e fazer com que esses projetos eles tenham conhecimento público, tanto local quanto das demais regiões, para saber que existe, seja rota, seja gastronomia, seja algo do tipo. Eu acho que esse é o primeiro passo para começar a construir uma identidade ou experiência de afroturismo dentro de uma cidade. Isa, temos mais perguntas? Eu não consegui abrir aqui. Tem mais uma, sim. Claro. A segunda pergunta foi, o tema da ancestralidade africana deve ser evitado diante do movimento anti-woke global? Olha, eu acho que não deve ser evitado devido ao movimento do anti-woke, porque justamente para promover a diversidade, para promover a inclusão, a ancestralidade, tudo que é ligado à cultura ou à história negra, ele deve ser uma parte essencial de uma construção de uma experiência de afroturismo, né? A gente sabe que esses movimentos que acontecem, eles, de vez em quando, eles pressionam para que essas ações não aconteçam, para que essas ações elas não tomem um formato de conseguir, né, ser divulgadas em alguns espaços, enfim, mas eu acho que não precisa ser evitado simplesmente devido a esse movimento do anti-woke. Maravilha. Chegou mais uma aqui. A Perfeito. Mina enviou contando que ela trabalha com afroturismo em Ouro Preto há 11 anos. E aí ela pergunta, o conceito de afroturismo só se aplica a espaços que tenham relação com a presença de nossos ancestrais negros ou não? Aí eu vou deixar para a representante mineira da mesa, ou para a Natália, não sei, responder.
Eu tenho certeza que eu vou falar, o mesmo que a Vitória vai falar, que sim, a gente parte da premissa que falar de afroturismo é falar de protagonismo negro. Não existe um conceito de afroturismo que não tenha a centralidade, a afrocentricidade, um turismo afrocentrado, afroreferenciado como a base, como o essencial para que a gente denomine aquilo de afroturismo. Essa pergunta, desculpa, Isadora, já cheguei aqui. Essa pergunta tem a ver com o que parece que tem a ver com o que a Natália Machado comenta e pergunta. Então, eu vou pedir licença e vou ela aqui na sequência. A Natália diz que concordamos que o afroturismo é feito por e principalmente para pessoas negras? Pergunta: existe ou existirá algum tipo de fiscalização em relação à apropriação do afroturismo por pessoas não negras? Pergunto, pois entendo que o afroturismo deva gerar renda para a população negra. Pode responder, Natália, se quiser. Fiscalização em termos de lei e algo nesse sentido, não, é algo coletivo, é algo pensado e denunciado coletivamente, assim, entendo que a gente já está num patamar de pensar no afroturismo como protagonismo negro, de entender que espaços que não têm esse protagonismo negro, a gente vai pensar a partir de outros nomes, a partir de, obviamente, não desmerecendo a importância do que se produz ali, mas se a gente está falando de apropriação, daí a gente tem que, né, ter uma reflexão maior. Então, eu lembro, e não vou me estender aqui porque a gente tem que passar para outra palestra, mas a gente lembra recentemente uma pessoa que produzia afroturismo acabou ganhando um prêmio, mas não tinha esse protagonismo negro no guiamento, e rolou toda uma comoção nacional, toda uma denúncia nacional. Então, a gente tem esse movimento coletivo de, eu vou usar aspas, assim, a palavra cuidado com o afroturismo, mas não algo lei, né, regimental, nesse sentido. Eu vou complementar a resposta da Natália, porque qual que é a base fundamental, dos princípios fundamentais que a gente tem com o afroturismo no Brasil, tá? O protagonismo do afroturismo é negro, tanto para os turistas negros, tanto para os turistas antirracistas, tanto para quem compõe, né, esse afroturismo, para gerar justamente a inclusão deles, tanto também para profissionais negros que vão estar atuando com o afroturismo, seja quem está atuando dentro de uma empresa do turismo, seja quem é um empreendedor negro que está atuando com o afroturismo. Então, é esse protagonismo. É proibido um profissional não negro trabalhar com o afroturismo? Não. Porém, será que é moral? Será que é ético a gente ter um profissional não negro trabalhando tentando protagonizar uma experiência de afroturismo ou afroturismo, sendo que a gente é tão importante a gente ter essa inclusão, né, que a gente quer promover, esse consumo identitário. Então, eu acho que o pensamento é muito importante disso, da pensão de incluir. Ah, mas a minha empresa, ou a minha região, ou o meu local, eu não tenho pessoas negras ou profissionais negros que consigam trabalhar. Proponham formações, formem essas pessoas, deem a oportunidade para esses profissionais dentro de um mercado de se formar e atuar, que é melhor do que tentar ocupar com uma pessoa não negra e gerar todo esse desconforto que certamente vai gerar quando a gente está falando de afroturismo dentro do mercado de profissionais negros que estão trabalhando com afroturismo. E é isso, gente. As demais perguntas nós vamos arquivar aqui e depois nós vamos responder para vocês, tá? Lembrando que a gente vai estar sempre focando muito no que foi feito aqui na apresentação do guia, do conteúdo que a gente apresentou anteriormente, priorizando as respostas que são focadas nessa apresentação anterior. Perfeito?
E, sem mais delongas, agora eu chamo ela, né, a nossa convidada, a nossa palestrante, Gabriela Palma. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouve, né? Eu tô meio nervosa, enfim, meu coração tá meio acelerado, porque é a primeira vez que eu faço, assim, uma palestra desse porte para mais de 200 pessoas. Nem no TEDx eu fiquei tão nervosa assim quanto estou hoje. Que Mas honra, Gabi, que honra. mas vamos lá. Todo mundo tá vendo minha tela? Espero que sim. Eu queria dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento sobre storytelling. E a gente vai falar um pouquinho o que é, vai ter um momento no finalzinho para tirar algumas dúvidas, porque só me deram 10 minutos para pergunta e resposta, entendeu? Mas vou tentar passar algum conhecimento, trazer alguns exemplos, algumas formas que vocês vão poder aí desenvolver na agência de vocês, se vocês forem agentes de viagem, ou mesmo nas contas de vocês, se vocês forem guias de turismo somente, tá? Ou se vocês forem os dois, assim como eu, tá tudo certo também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Palma, mas vocês podem me chamar de Gabi, e quem acompanha o canal sabe que como eu sempre digo, que é turismo, então toma turismo. Então, hoje eu estou estilo aqui, muito turismo, muito afroturismo, que eu amo e trabalho com. Eu sou muitas coisas dentro do turismo, dentro do mercado de turismo eu trabalho já há 10 anos, esse ano, inclusive, completei 10 anos de mercado. Sou guia de turismo no Rio de Janeiro, credenciada pelo Ministério do Turismo, me respeita. Sou agente de viagens também, sou uma das sócias da Ação Mais Carioca, que é uma agência de turismo receptiva no Rio de Janeiro. Estou vendo algumas pessoas aqui, inclusive que são da equipe da Ação Mais Carioca, um beijo para vocês. Além disso, eu tenho um canal no YouTube chamado Gabriela Palma Turismo, onde eu compartilho, dentro desses meus 10 anos de mercado, todo o meu aprendizado no mercado, porque no início eu vi que era muito difícil você obter informações sobre o mercado. As pessoas sempre não compartilhavam muito, deixavam muito o conhecimento meio retido ali, então você tinha que se virar nos 30. Então, quando eu comecei, há 10 anos atrás, não tinha uma Gabriela Palma para vocês chamarem de vocês e darem o caminho das pedras aí. Hoje vocês têm. Então, se você ainda não segue o canal, você vai lá agora não, depois da palestra, youtube.com/Gabriela Palma Turismo. Já fiz o meu jabá? Então, vamos falar aqui o que interessa? Vamos falar de storytelling. Então, a apresentação de hoje, a palestra de hoje, a conversa, não gosto muito de chamar de palestra, vamos chamar de conversa, eu e vocês aqui, nesse bate-papo gostoso, a conversa vai ser técnicas de storytelling para promover o afroturismo e planejamento de experiências culturais autênticas e inclusivas. Esse nome dessa conversa parece um samba-enredo, de tão grande que ficou, mas no final vai fazer sentido para vocês, eu prometo, tá bom? Bom, eu vou ter como objetivo aqui realmente trazer algumas estratégias de storytelling, falar para vocês o que é storytelling. Tenho certeza, plena certeza, que algumas pessoas já ouviram esse termo, e tá tudo bem, porque mesmo que a gente já tenha algum tipo de conhecimento, a gente sempre vai adquirir um conhecimento novo em relação a um assunto que a gente já ouviu. Então, hoje eu quero falar um pouco disso, mas eu vou voltar mais aqui para o afroturismo, e eu acredito que vai se complementar também muito com o que foi falado anteriormente pelas meninas, e o que vai ser falado ainda no dia 5 com a Luana e com a Bia, que se eu fosse vocês, eu também não perdia, tá bom? E aí, dentro desse objetivo geral, eu também vou trazer para vocês aí algumas boas práticas e vamos tentar explorar, no bom sentido da palavra, quais são essas oportunidades de mercado para vocês aplicarem aí o storytelling de vocês, tá? Lembrando que perguntas, por favor, coloquem aí no perguntas e respostas, que aí ao final a gente vai dar uma lida em algumas. E eu me comprometi aqui com o pessoal da Embratur e vou fazer esse comprometimento público aqui para vocês, tá? As perguntas que não forem respondidas, vocês mandarem aí no perguntas e respostas, eu gravo um vídeo lá no canal
para responder algumas perguntas. Prometo, eu juro juradinho, ó, dedinho aqui com vocês, tá bom? E eu respondo. Então, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês, que se não for respondida hoje, vai ser respondida no vídeo no canal. Eu Gabi, prometo. Fale-me. só chamando a atenção, tá? Pessoal, vamos focar em perguntas no tema da palestra. Exatamente, pelo amor de Deus, não vai me Muito perguntar importante, hein? coisas indecentes, coisas de vida pessoal, não. É coisa aqui, negócio de palestra. Então, tá bom. Valeu, Uber. Bom, antes da gente falar do storytelling em si, quando a gente fala de storytelling, a gente está falando basicamente de contar uma história. Só que a gente não consegue contar uma história se a gente não tem informação antes, né, do que essa história está sendo contada e para quem. Então, a gente precisa entender para quem que a gente vai contar essa história, tá bom? E aí, para falar sobre para quem, eu preciso mostrar para vocês algumas informações de dados sobre viajantes ao redor do mundo. E aí, trazendo aqui alguns dados de 2023 e 2024, lembrando que esses dados aí são um apanhado de dados em relação ao que a gente tem disponível na internet, porque ainda, academicamente falando, ainda são poucos os estudos que a gente tem referente a esse tema, e até referente também a como que as pessoas negras estão viajando, estão se deslocando ao redor do mundo e as motivações dela. Tá bom? Bom, vamos falar primeiro aí ao redor do mundo. E aí eu vou focar um pouquinho mais aqui nesse mercado dos Estados Unidos. Não se desesperem, tá? Por que eu tô focando nos Estados Unidos? Porque ele é a principal é o principal país de pessoas negras, principalmente ali, a gente está falando do sul dos Estados Unidos, então a gente pega estados Geórgia, Flórida, Alabama, Califórnia ali também no oeste dos Estados Unidos, onde as pessoas negras estão mais centralizadas, Chicago ali também um pouquinho no norte, mas eu falo isso também com muita propriedade, porque a maioria dos nossos clientes que a gente atende na São Mais Carioca, que vão para o Rio de Janeiro, eles vêm dos Estados Unidos. Ah, Gabi, você não recebe ninguém do Canadá, ninguém do Japão, ninguém da... Não, gente, recebe, mas a quantidade significativa desses clientes vem desse mercado dos Estados Unidos. E não, antes aí que surge algum tipo de pergunta relacionada a isso, a questão do visto para os estadunidenses, isso impactou na sua demanda? Não impactou em nada. E acredito eu que sim, deveria existir como lei de reciprocidade normal. Então, antes que alguém faça essa pergunta em relação a visto, não impactou. Então, vamos voltar aqui. Bom, em 2023, né, viajantes negros nos Estados Unidos gastaram aí em torno de 145 bilhões em 184 milhões de viagens em lazer, que deu uma média aí de 2.992 dólares por pessoa, com uma previsão agora para 2025, e teve um gasto maior em transporte e hospedagem. A gente sabe que dentro de um planejamento de viagem, quando a gente está se organizando, transporte, e a gente está falando aí de passagem aérea também para chegar no lugar, e hospedagem são as duas principais fatias dessa pizza aí, né? Onde os passeios, a alimentação, eles vão entrando em terceiro, quarto lugar ali, os dois primeiros sempre vão ser transporte e hospedagem. A não ser que você seja igual a mim, que gosta de viajar para comer. Aí pode ser que o negócio ali do negócio da comida fique em primeiro lugar, entendeu? Mas aí vai depender de cada um. Mas basicamente é transporte e hospedagem. Bom, quais são as motivações, quais são esses comportamentos, né? Em relação a isso, em torno de 79% dessas pessoas que viajaram citaram segurança e um ambiente acolhedor como prioridade, e 46% participam de grupos de viagens negros. Sim, gente, vocês precisam entender isso. Quando um grupo de viagem de pessoas pretas está viajando junto, é muito legal de ver, porque está todo mundo meio que ali
na mesma vibe e querendo a mesma coisa. Ah, tem uma outra ali desgarrada que não quer nada com nada? Tem, porque nem todo mundo também tem o que a gente chama de letramento racial, como vocês bem viram antes aí com a apresentação das meninas. Então, é importante vocês também entenderem que não é porque uma pessoa é preta e está viajando que todas as pessoas pretas que estão viajando estão interessadas em aprender sobre o processo de diáspora. Infelizmente, isso não acontece. Mas quando acontece, é muito bonito de ver e é muito importante que a gente esteja preparado também para receber isso e para contar essa história da forma como ela deve ser contada, tá bom? Em relação às gerações, né? Alguns milênios estão buscando, eu me encaixo, 40 anos, hello, 85, ativo. Milênios buscam cultura negra e negócios locais, e é muito verdade isso, enquanto a geração Z e boomers buscam aí mais valor e acessibilidade. Quando eu estou falando de valor, eu não estou falando de preço. Valor e preço são coisas diferentes. Valor é como a pessoa vê aquele serviço, a perspectiva dela, e quanto ela está disposta a pagar por aquilo ali. Tipo, eu vejo que aquilo ali, aquele tour, tem um valor significativo, mesmo que aquele tour custe, sei lá, R$200 por pessoa por um walking tour. Ela vai pagar e no final ela ainda vai achar caro do que vai achar barato pelo que ela pagou e pela qualidade de informações que ela recebeu, tá? Então, pensem nisso. Bom, e em relação ao Brasil, né? Quando a gente fala de Brasil, em 2024, o Brasil recebeu em torno aí 6,62 milhões de turistas internacionais, foi uma maior marca histórica aí que o Brasil já teve, com todas as questões que a gente tem, com todas as questões em relação à infraestrutura, principalmente aí eu estou falando, quando a gente fala de afroturismo, a maioria dessas pessoas vão basicamente ali, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, né? Tem poucas ainda dessas pessoas que vão para o sul, porque ainda é uma oferta muito pouca de afroturismo no sul, comparado a Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, por exemplo. E o comportamento e as motivações dessas pessoas é que tem um percentual crescente desses turistas negros, então vem crescendo isso, especialmente dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, que são atraídos pelo afroturismo e experiências culturais afro-brasileiras, especialmente Rio de Janeiro e Salvador, que é onde a gente tem mais oferta desses serviços. Até aqui, ok, tá tudo certo? Estamos entendidos? Beleza, então tá. Agora que vocês já têm um pouquinho desse contexto, né, entendendo para quem são essas pessoas que vocês precisam contar essas histórias, de novo, né, puxando ali a sardinha para o afroturismo, agora sim a gente vai falar um pouquinho de storytelling. O que é basicamente storytelling e como que a gente consegue usar? Storytelling nada mais é do que contar a história de forma estratégica e envolvente. Então, storytelling não é você estar fazendo um walking tour, caso você seja guia de turismo credenciado, e você está lá no meio da praça e fala, porque em 1888, 13 de maio de 1888, teve a abolição da escravidão. Isso não é storytelling, isso você está contando um fato. E contar fato, meu amigo, qualquer professor de história conta fato para a gente dentro da sala de aula. E normalmente a gente tem professor de história que era ruim, quando a gente era do ensino médio, a gente fazia o quê? A gente dormia, a gente ficava passando o bilhetinho um pro outro ali, porque na época não tinha um negócio no celular. Então, se você é guia de turismo, eu não estou aqui falando para você que o storytelling é basicamente falar fatos. Não é isso. Eu quero fatos, eu quero dados, eu leio um livro de história com H maiúsculo, eu vou ler um negócio ali que vai me dar fatos e dados, pesquisas, para me atentar aos fatos. Os fatos são importantes para a contação da história, de forma estratégica, mas elas não são o ponto mais importante ali quando eu estou falando em relação à data. Então, primeira coisa aí, se você quer fazer um storytelling legal, não se prenda necessariamente a datas. Entenda o contexto, entenda para quem é que você quer contar essa história, entenda a história
que essa história, de preferência, faça parte da sua vivência. Então, principalmente ali quando a gente fala de afroturismo, que foi basicamente o que as meninas falaram antes, né? Afroturismo é para todo mundo. Mas tenha a consciência que, se você é uma pessoa preta, você tem essa posição ali, dessa contação de história também, na sua perspectiva, no seu ponto de vista, na sua vivência. E é isso que vai fazer total diferença. E vocês vão entender um porquê depois, tá? Então, o storytelling é isso. É você contar a história de forma estratégica e envolvente. Claro que usando algumas técnicas narrativas que vão conectar emocionalmente o público. O storytelling, gente, é você contar a história, mas ao mesmo tempo você querer gerar uma emoção em quem está ouvindo essa história. Quantas e quantas vezes eu e toda a galera que trabalha comigo na São Mais Carioca, que faz o tour da Pequena África especificamente, tem várias histórias, várias vezes que ao final do tour as pessoas choram, as pessoas ficam emocionadas, as pessoas parece que cai a ficha ali diante delas depois de 2 horas e meia, 3 horas de passeio, né, de tour. As pessoas de fato se emocionam com aquilo, porque a forma que o tour é conduzido, e eu não estou falando só da Pequena África em si, mas qualquer outro roteiro que a gente faça dentro da SAMAS, a equipe, ela tem esse domínio dessa contação de história de forma envolvente para emocionar, de fato, as pessoas. Então, entendam isso, tá? E aí, como que você consegue usar esse storytelling, basicamente? Você vai desenvolver personagens reais ou simbólicos. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um passeio, ou se eu sou uma agente de viagem que trabalha com afroturismo e estou desenvolvendo um pacote afrocentrado para o meu público, né, que está demandando isso de mim, eu vou entender quem são os personagens dessa história. E aí eu não estou falando personagem necessariamente de uma pessoa que não existiu. Estou falando de pessoas que existiram, que existem ainda hoje, ou eu estou falando também da própria pessoa que está realizando esse passeio, ou que quer realizar esse passeio. Quem é que está no protagonismo dessa contação de história, né? Assim como as meninas falaram antes, se esse protagonismo não está sendo um protagonismo preto, de uma pessoa preta nessa posição de destaque, eu não estou fazendo afroturismo. Eu estou falando da história de uma visão eurocentrada, que não é o ponto aqui, tá? Então, falar sobre pessoas, né, descendentes de quilombolas, guardiães da memória local, griots, a sua própria história, se colocar nesse lugar também de vulnerabilidade, às vezes, é importante no sentido de como que você, que é guia ou agente de viagem, ou os dois, começou a trabalhar com afroturismo, porque isso faz parte do storytelling também. O storytelling, nesse caso aqui que eu estou trazendo para vocês, não é necessariamente só para vender mais passeios, não é necessariamente só para vender mais tours, né? Eu preciso que as pessoas entendam qual é a razão de existir da minha agência ou do meu tour, se esse tour é um tour afrocentrado. E muitas das vezes a razão de existência desses roteiros está literalmente, diretamente atrelado à pessoa, à dona da empresa ou aquele guia. E aí é o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu comecei a fazer o tour da Pequena África há 10 anos atrás, durante o curso de guia de turismo, quando eu visitei aquela localidade pela primeira vez durante uma visita técnica, e ali, naquela visita técnica, a minha ficha caiu. Então, eu sou uma mulher preta de pele mais clara, eu não tenho a pele retinta. E quando a gente não tem a pele tão retinta, às vezes a ficha demora a cair. Mas quando cai, meu amigo, ela cai e aí acabou. Tirou o véu da cara, descortinou tudo, e você fica com aquela anseio de querer, de fato, compartilhar com as pessoas aquilo que você vem absorvendo, de leitura, de visitas técnicas, de entendimento. E isso também faz parte do storytelling que você quer contar. Criar arcos narrativos com começo, meio e fim, incluindo conflitos, descobertas e resoluções. Se você sempre ficar na dúvida de como que eu posso fazer um storytelling
dentro da minha agência, ou sendo guia de turismo, baseado no afroturismo, sempre pensa em filmes épicos. Filmes épicos, qualquer um. É Harry Potter, é Senhor dos Anéis, qualquer um livro que você está lendo que tem aquele plot twist, que tem aquela descoberta. E normalmente nesses filmes e livros, principalmente livros de ficção e filmes de ficção, existe esse storytelling desse arco narrativo do começo, meio e fim, onde existe uma pessoa que está numa posição, muitas das vezes, de vulnerabilidade, frágil, e aí encontra uma pessoa no meio do caminho, essa pessoa é o seu mentor, e essa pessoa vai ensinar o caminho que essa pessoa precisa perseguir para que ela alcance o objetivo dela, e aí sim consiga fechar no versinho, né, aquela jornada. É o que a gente chama, muitos técnicos chamam nessa técnica de storytelling de jornada do herói. Né? Ele estava ali quietinho sem cantar uma bela canção, veio aqui alguém mais velho, normalmente, que, né, com uma sabedoria para ensinar esse caminho. Na jornada acontecem várias coisas, vários perrengues, mas que no final ele consegue alcançar o objetivo dele. Só você pensar em Senhor dos Anéis, é isso que acontece. Harry Potter, é isso que acontece. Todos eles têm basicamente a mesma estrutura desse arco narrativo. É a jornada do herói, literalmente, e você, quando estiver fazendo, pensando no storytelling da sua agência, ou você como guia de turismo, você precisa colocar esse turista, esse viajante preto, nesse lugar desse herói. E qual vai ser a jornada dele? Quais são as descobertas que ela precisa fazer em relação a essa negritude, em relação ao processo de diáspora que aconteceu no mundo como um todo. Então, pensar nisso é interessante. Usar elementos multissensoriais, história oral, música, dança, arte, alimentos, para tornar a narrativa imersiva e autêntica. O afroturismo, ele não é feito só com hospedagem, ele não é feito só com o passeio, ele é feito de várias coisas que acontecem durante a viagem, desde o guia de turismo que foi contratado para conduzir aquele tour, aquele passeio, até o restaurante que eles vão almoçar em um determinado local. Tudo precisa estar bem alinhado e fazer parte dessa experiência para que as coisas façam sentido. Essa história que for contada durante os passeios, seja o passeio que for, eu não estou falando de novo, eu não estou falando aqui só de Pequena África, por exemplo, que é um roteiro afrocentrado no Rio de Janeiro super popular hoje em dia. Mas eu estou falando também de Cristo Redentor, eu estou falando de Pão de Açúcar, eu estou falando de praias no Nordeste, eu estou falando de qualquer lugar, porque em qualquer lugar você pode praticar o afroturismo. Não é necessariamente só visitar Quilombo, visitar o Cais do Valongo. É a forma como você está contando e o seu olhar crítico em relação àquilo ali, onde esse afroturismo está envolvido, tá? Então, usar esses outros elementos também é interessante. Conectar as experiências aos valores e identidades dos viajantes, promovendo o sentido de pertencimento e valor cultural. E isso aqui, gente, é muito importante. Não adianta nada você falar, não, minha agência de turismo é uma agência de turismo afrocentrada, super orgulhosa dela. Aí chega na hora que contratam um grupo internacional contrata a sua agência para organizar e para operar, né, esse roteiro, você me contrata uma guia de turismo branca para o grupo inteiro de afro-americanos, por exemplo. Vão te trucidar, eles vão fazer um review ridículo e vão falar assim, não gostei. Sabe por quê? Porque não vai ter pertencimento, elas não vão conseguir se conectar. Bom, e aí, o storytelling para promover o afroturismo internacionalmente. Eu quero, como essa trilha aqui, ela está focada realmente mais em atingir, impactar, né, o turista internacional, eu estou trazendo com esse viés, mas não significa que isso aqui que eu estou falando com vocês não possa ser adaptado para o nacional, para o turismo nacional, tá?
tudo pode ser adaptado. É importante que vocês entendam o que está sendo falado aqui e que vocês consigam transmover isso para o turismo nacional, caso vocês só trabalham com o turismo nacional. Mas se vocês querem impactar, né, turistas internacionais, é melhor, tá bom? Você consegue usar isso aqui 100%. Então, vamos lá. Como que eu faço, então, para utilizar o storytelling para promover o afroturismo de forma internacional? Utilize narrativas centradas na comunidade. Quando eu estou falando comunidade aqui, eu não estou falando necessariamente de áreas vulneráveis, como favelas, tá? Eu sei que dentro do nosso idioma, no português, quando a gente automaticamente fala de comunidade, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente já associa logo um negócio ali de uma rocinha, um vidigal. Não necessariamente, gente. Comunidade significa comunhão ali, um conjunto de pessoas, tá bom? Então, entenda isso. E quando você criar as suas narrativas, pense, né, como que essa narrativa vai ter essa comunidade, principalmente ali da sua área de atuação, onde o seu roteiro acontece, e coloquem essas pessoas, ou pessoas que viveram ali em algum momento da vida, dentro daquele território, coloquem elas no lugar de destaque delas. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, em relação à Pequena África. E foi muito bonito de ver isso presencialmente. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu moro em outro país, né, atualmente. E aí é outra história, e depois eu conto isso aí, ou então vocês veem lá no canal como é que eu vim parar aqui. Mas, há algumas semanas atrás, eu estava no Brasil, e como eu não me aguento, eu tenho o negócio do bicho carpinteiro aqui do turismo, né, é um negócio que me pega, toda vez que eu vou para o Brasil, eu tenho que ir para a rua guiar. Sempre, isso acontece sempre. Mesmo que seja só por um dia, só por uma vez. E teve um dia em específico que eu era a guia do tour da Pequena África, e para tirar umas fotos e tal, para uma plataforma, mas tinha turista de verdade mesmo, não estava fingindo nada, e elas realmente fizeram o passeio ali com a gente. E nesse dia estavam todos a galera que trabalha comigo de guia na Pequena África, né? E aí, o que foi bonito de ver é que a forma como esse tour acontece, a gente de fato envolve esses agentes locais, né? Então, a nossa narrativa de fato é centrada na comunidade. Durante o passeio, a gente passa por um lugar ali na Eduardo Jansen, quem é do Rio de Janeiro deve conhecer, a Escadaria do Brasil, que aparece na novela Vale Tudo, toda vez que aparece o negócio ali, aquela escadaria é a Rua Eduardo Jansen e fica na Pequena África, tá? Aquela escadaria do Brasil. E ali, naquela escadaria, tem uma senhora, o nome dela é Leda, que vende bolsas de crochê. E foi muito bonito de ver que quando a gente passou por ali, a galera tava por ai, Gabi, nossa, eu queria muito te agradecer, porque desde quando vocês começaram a fazer esse passeio e eu comecei a vender as minhas bolsas, minha vida basicamente mudou. Ela consegue, hoje em dia, gerar uma renda para a família dela por conta das bolsas de crochê que ela faz e por conta também de como a gente inclui ela nessa narrativa. É uma moradora do local, né? E, além disso, uma empreendedora. Outro lugar que a gente também vai durante esse passeio na Pequena África é a Única, que é um centro cultural voltado ali para religiões de matrizes africanas, e eles também me disseram a mesma coisa, cara, é muito importante vocês pararem aqui, porque ali eles não só vendem coisas, eles vendem água, é banheiro, é um ponto de apoio também para a gente que trabalha ali na rua, né? Se o espaço, o território não tem uma infraestrutura adequada por conta de gestão pública, os nossos parceiros locais, eles vendo que a gente está ali quase todo dia levando as pessoas, eles olham para a gente também com bons olhos e juntam com a gente nessa parceria. Não, te dou uma água aqui, pô, tá muito calor, não, entra aí, ar-condicionado, vai no banheiro, lava o rosto, faz alguma coisa, e a gente também consegue incluir eles nessa narrativa, então é importante.
Arcos de experiência turística. Eu vou acelerar um pouco aqui, senão eu vou ficar falando por 2 horas de geral. Arcos de experiência turística também é um passo a passo ali para você ter esse storytelling e promover o afroturismo. Falei para vocês em relação a esse arco, como é que essa experiência, como que eu visualizo o meu turista, principalmente esse afro-americano, que vai vir para o Brasil e vai querer, né, conectar e juntar essa pecinha do quebra-cabeça chamado diáspora e se conectar com essas histórias, se conectar com essas vivências. Como que eu posso desenvolver esse arco dessa experiência turística através do meu passeio, através do pacote que eu estiver vendendo? É importante pensar nisso também. Plataformas visuais e digitais. Gente, não dá para você contar uma história fora do território ali. Eu estou falando agora, não necessariamente quando você está fazendo o passeio em si, mas aí quando você está querendo divulgar o seu roteiro, divulgar o seu pacote. Não consegue contar essa história para o vento, né? Você tem que contar para alguém, para que alguém se impacte com aquilo e queira, de fato, fazer o seu roteiro. Então, você vai precisar utilizar plataformas visuais, plataformas digitais, como o CapCut, como o Canva, como o YouTube, o Instagram, o TikTok. Ah, Gabi, mas poxa, eu não entendo nada disso, eu não sei nada de mídia social. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Dá para aprender muita coisa. Eu sempre falo que mídia social, hoje em dia, o internet, site, é importante. Se você não está nessa jornada de compra do cliente, em nenhum lugar, é muito difícil as pessoas contratarem o seu serviço. Então, também não adianta você falar, ai, mas eu trabalho com turismo há não sei quantos anos e não consigo vender para ninguém. Mas você está fazendo ali o esforço de colocar o teu pacote, o teu serviço na internet de uma forma interessante, que essas pessoas olhem aquilo ali e falem, pô, eu quero fazer isso aqui também, eu quero fazer parte disso aqui também, eu quero vivenciar isso aqui também. Ou você só está postando na internet só por postar. Ai, um panfletinho com o coisa do ônibus, né? O valor, Campos do Jordão, 10 vezes de R$25. Vai me pagar isso por quê? Com nada. Qual é o desejo que você está criando em mim de querer me conectar com o Campos do Jordão? Não está criando desejo nenhum. Então, é importante vocês pensarem nisso também. Não adianta reclamar que não está vendendo se você também não sabe vender o seu serviço, né? Promoção de legado cultural e econômico. De novo, vai trabalhar com território, especificamente voltado com o afroturismo, entenda o território. Faça a visita técnica, entenda o que está sendo, o que vai entrar na sua narrativa, onde você consegue, de fato, promover esse legado, onde você consegue colocar esse patrimônio cultural numa posição que ele precisa estar, que é uma posição de destaque, né? A gente entende também que muitos patrimônios culturais estão abandonados, estão quebrados, estão sucateados, mas cabe a gente fazer também aqui o nosso trabalho de não é porque não está em um total conservação, então eu não vou falar sobre, eu não vou, de repente, passar em frente porque está feio, porque está pichado, mas se a gente não falar, e se a gente não mostrar, e se a gente também não colocar esse patrimônio cultural no destaque que ele precisa estar, vai continuar pichado, vai continuar abandonado, vai continuar da forma que está. Mas se a gente faz uma pressão como cidadão, as coisas tendem a mudar. Pode demorar? Claro que pode. Mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte ali, principalmente se você for guia de turismo. Se você é guia de turismo, você tem como obrigação ser um embaixador da sua cidade. Então, você tem que entender a cidade para colocar essa cidade no holofote que ela precisa estar, que é o seu trabalho, tá? Mapeamento de momentos de impacto. Quais são os momentos de maior impacto quando você está realizando ou operacionalizando um roteiro em si? Será que esse momento de impacto, por exemplo, quando a gente faz Pequena África, um momento de impacto, normalmente é ali no Cais do Valongo, onde a gente faz o fechamento, a gente tem o baobá,
fica um pouco mais introspectivo, no sentido da pessoa ficar mais reflexiva com tudo que a gente fala, então ali é o nosso momento de impacto. Ah, não, eu não faço Pequena África, mas eu levo no restaurante que, ó, é top e tem essa comida ancestral, e que então ali é um momento de impacto. Então, mapeie isso durante a sua criação de roteiro, é importante. E aí, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Ele tá pequenininho, mas eu vou mandar o link aqui também no... Ai, meu Deus. No chat para vocês, no finalzinho, mas eu vou dar um play aqui. Fiquem bem quietinhos, eu sei que tá todo mundo com o microfone fechado, eu vou fechar o meu também, porque eu não sei se o áudio vai ficar alto para vocês. Mas eu vou dar o play aqui com um exemplo, para ver se vocês entendem o que eu acabei de falar aqui para vocês, tá bom? Vou fechar meu coisa aqui, vamos lá. Me deem um joinha quando vocês estiverem ouvindo o áudio, tá bom? Já dizia Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. É incrível quando vivemos essa frase na prática. Na última semana, a Sou Mais Carioca planejou, organizou e executou uma experiência incrível para 24 mulheres pretas norte-americanas, que, de acordo com o depoimento delas, viveram os melhores momentos de suas vidas. Foi tudo pensado com muito carinho, pois a gente queria que elas vivessem o melhor do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo que se conectassem com os impactos da diáspora africana na cidade e no Brasil. O time de guias de turismo que escolhemos para esse grupo foi parte essencial para que todas elas tivessem uma conexão com esse processo diaspórico. Ed Vander, Luana Ferreira, Raquel Oliveira conseguiram traduzir em gestos, palavras e ações o significado de Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. É muito raro você ver um grupo de mulheres negras viajando e quando você vê, elas não vão passar despercebidas. Mulheres pretas preenchem o lugar com sua alegria, irreverência, afetividade e festa. Ver que ao mesmo tempo que elas estavam viajando, também estavam celebrando a vida, a amizade e a sororidade, era lindo de ver. Nós da Sou Mais Carioca ficamos felizes por ter tido a oportunidade de proporcionar momentos tão inesquecíveis para elas. Meninas, vamos levar vocês nos nossos corações para sempre. Como vocês mesmas disseram, agora nós somos uma família. Vocês entenderam, então, né? Então, a gente conseguiu traduzir em palavras, em imagens, em vídeos, em fotos, o que elas viveram durante aquele momento que elas estavam no Rio de Janeiro. Para muitas pessoas, para muitas delas, era a primeira vez no Rio de Janeiro, primeira vez no Brasil, e foi importante para elas fazerem esse roteiro com esse foco, né, no afroturismo, onde as guias eram mulheres pretas e um homem preto, onde elas entendiam do território, onde elas conseguiam se conectar com aquelas mulheres também, todas elas eram dos Estados Unidos, e foi muito importante para elas ter essa conexão. Então, quando esse grupo acabou, o que eu, Gabi, fiz? Né? Esse vídeo foi editado por mim, roteirizado por mim, foi eu que fiz tudo. E o que eu pensei, cara, eu vou pegar todas as informações que eu fui recebendo das minhas guias durante, né, essa operação, o feedback que elas me passaram, as fotos, os vídeos, e vou tentar traduzir isso em algumas palavras para que quem assista esse vídeo, principalmente do público internacional, que vocês viram que ele está legendado em inglês ali também, e é importante que, se eu quero alcançar o público internacional, eu preciso que eles entendam o que eu estou falando. Então, o fato de ter esse vídeo traduzido em inglês também é parte da estratégia do storytelling. Se eu estou contando essa história para uma pessoa e o meu objetivo é impactar pessoas que não falam português e falam inglês, eu preciso também colocar esse conteúdo de uma forma que eles consigam entender, né? Então, eu consegui, através desse vídeo, fazer essa tradução do que aconteceu, para que, de fato, gere um desejo em outras viajantes pretas dos Estados Unidos para querer ir para o Rio de Janeiro e ter aquela vivência parecida. Nunca vai ser igual, porque vão ser pessoas diferentes, guias diferentes, mas de entender que eles podem também
ter aquele tipo de conexão no Rio de Janeiro, no Brasil. Do lado, vocês veem que foi um post no Instagram, onde eu trouxe, né, a foto em formato de carrossel das meninas no iate. Isso é interessante da gente ver, vou falar um pouquinho sobre depois também, na continuidade. Que é importante também essas pessoas pretas se verem no lugar onde normalmente elas não estão. Essas meninas, eram 4 meninas, e elas chegaram para a gente falar: a gente quer fazer um passeio no iate. Eu falei: iate, caraca, viado, tá bom, vamos lá, tudo bem, vou aqui, corre aqui, ver fornecedor de cá, de lá. E é muito interessante também observar que esses viajantes negros, principalmente ali dos Estados Unidos, eles querem se colocar nesse lugar, né, do tipo, é um lugar que às vezes as pessoas podem olhar só como, quer ostentar. Sim e não. É uma ostentação, mas é também uma esfregação na cara de falar: tá vendo aí, meu querido? Tô aqui no iate, você tá onde? Eu, uma mulher preta, estou aqui no iate tomando um negócio de um prosecco. Você tá onde? Quando, há alguns anos atrás, né, pouco mais de 100 anos atrás, isso sequer poderia ser imaginado por uma pessoa preta, apenas por mulheres brancas como Odete Roitman, velha da lancha, entendeu? Então, é interessante também a gente pensar nisso, né? Quando as meninas falaram lá no início da palestra que existe esse preconceito quando os viajantes pretos enfrentam, tipo, será que tem dinheiro para pagar isso? E a gente, né, talvez fique, cara, fez o Pix, passou o cartão, tá tranquilo aqui para mim, é iate que tu quer, é iate que tu vai ter, e tá tudo certo, e vai ser tratada igual a rainha de Wakanda, entendeu? Então, isso é importante também vocês pensarem nesse quesito, tá? Voltando aqui. Bom, eu falei então aí do storytelling, mas vamos falar do desafio de storytelling então para o afroturismo, porque existem e são vários. E aqui eu trago alguns deles. É essencial que o storytelling seja autêntico e fiel às culturas e histórias pretas. O afroturismo é um nicho específico dentro do turismo cultural, como a gente já falou. Muitas agências podem não ter o conhecimento profundo necessário sobre as raízes históricas e culturais que fazem parte dessa experiência, como as origens de diáspora africana, o impacto da escravidão e resistência afro-brasileira. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é muito bom que essas grandes agências, né, tenham no seu portfólio esse passeio, essa operação, mas é importante também que eles entendam como conduzir isso. E muitas das vezes eles não entendem, eles só querem o dinheiro, né? E é sempre assim. Tá dando dinheiro, afroturismo agora tá dando dinheiro, todo mundo quer ir para o Cais do Valor, todo mundo quer entender. Então eu vou anunciar aqui, vou botar, mas faz de qualquer jeito, sabe? Então fica muito complicado isso também. Mais desafios aí, o conceito de apropriação cultural. É importante que a gente entenda isso, gente. É muito preocupante, né, de você trabalhar com essas narrativas de culturas minoritárias. Nesse caso, quando eu estou falando aqui, que não tem tanta visibilidade como uma narrativa eurocentrada, por exemplo. Então, é preciso garantir que a agência não apenas exiba a cultura negra de maneira superficial, mas que compartilhe de maneira respeitosa, sem diluir ou distorcer as histórias e a tradição para somente atrair os turistas. Então, é o que eu estava falando antes, não adianta você colocar que a sua agência, minha agência tem afroturismo, ela faz afroturismo, ela promove afroturismo, quando, na verdade, você só está ali só por estar, você só quer surfar na onda do afroturismo, aí só para ganhar o teu dinheiro ali, quando na verdade você não está gerando nenhum impacto positivo em relação a isso, porque você não está conectada com aquilo, né? Então é importante a gente entender e respeitar isso também, sem se apropriar de nada. Eu, por exemplo, não sou uma mulher indígena, então se eu tiver um tour com essa narrativa indígena, como a gente já teve na Sou Mais Carioca, na minha agência, quem vai conduzir esse tour é uma ascendente indígena, que
que tem na equipe. Né? Então, é o tour que ela criou, com a narrativa do ponto de vista dela, que ela vai fazer. Ai, Gabi, então só tem uma pessoa para fazer esse tour? Só. E aí, então, se tiver um monte de grupo querendo fazer no mesmo dia, ou em vários dias seguidos, e a guia não puder, não pode? Não, não vai poder. Não vai poder. É a mesma coisa da Pequena África. Hoje eu tenho 7 pessoas que fazem esse tour lindamente. Mas no início eu não tinha. Então só era eu. E eu sou uma só. Era toda hora que eu conseguia fazer o tour? Não. Era todo dia? Também não. Então, batalhas que precisam pensar aí quais delas que eu vou lutar. Né? Eu quero fazer a coisa certa ou eu quero fazer, né, de qualquer jeito? Então, não. Gabi, Oi? só para uma voz vindo aqui do além, só para te avisar do tempo, viu? Tô acabando já, pode deixar. Obrigada. Continuando aí, o afroturismo, embora comercialmente atrativo, exige uma abordagem cuidadosa. Falei para vocês, existe o risco de transformar a história de sofrimento e resistência em algo meramente comercial, diluindo a seriedade e a importância cultural dos locais. Afroturismo não é falar só sobre escravidão. De novo, afroturismo não é falar só sobre a escravidão. A escravidão é uma parte dessa história que é importante a gente entender para entender o porquê, como que a gente está aqui hoje, por que a sociedade é do jeito que é, por que as coisas acontecem da forma que acontecem. Mas não é só isso, é resistência, é gastronomia, é música, é oralidade, é conhecimento ancestral, é mais do que escravidão, ok? Então, vocês precisam também tomar o cuidado, enquanto vocês estiverem fazendo essa contação de histórias de vocês, seja nas mídias sociais da agência, seja no próprio passeio, que não é só sobre sofrimento. Sofrimento foi uma parte dessa história que precisa ser falada e não apagada, mas não é só isso. Existe outras coisas além disso, existe muita resistência também. Então, a gente só consegue fazer isso, né, e ter essa outra visão quando a gente estuda mais também, tá? Muitos turistas negros estão em busca de experiências culturais que os conectem com suas raízes, mas é preciso entender quais são as expectativas e motivações dessa audiência. Então, de novo, não são todos os turistas negros que vão querer fazer afroturismo, porque não são todas as pessoas negras que têm letramento racial, não são todas as pessoas negras que entendem a importância, de repente, de entender essa diáspora. Então, é você entender também o que as pessoas querem, né, com o seu passeio, vai te ajudar a desenvolver essa contação de história da melhor forma estratégica possível. Conteúdo visual de qualidade é crucial para o storytelling impactante, mas pode ser difícil encontrar imagens e vídeos autênticos de experiências afrocentradas que possam ser usadas sem distorcer a realidade ou cair em estereótipo. Hoje em dia, há 10 anos atrás, era muito mais difícil de ter imagem de pessoas pretas fazendo passeios, sendo turistas em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia já está um pouco melhor em relação a isso, inclusive a própria Embratur, o próprio Ministério do Turismo tem se movimentado para gerar mais esse conteúdo com pessoas pretas realizando esses passeios, nesse protagonismo de turista. Então é importante, porque aí as pessoas também vão se ver nesse lugar, o que antes isso nunca foi feito, esse movimento, então hoje está sendo feito, e eu agradeço demais aí o trabalho que a Tânia, junto com a equipe dela, tem feito para colocar isso para frente e promover de fato isso. Mas quando vocês desenvolverem essas divulgações e começarem a contar essas histórias, é importante que vocês também entendam isso. Se for fotos e vídeos autorais, melhor ainda. Com o vídeo que eu mostrei para vocês, que está no Instagram, foram todas fotos e vídeos que foram gerados durante o passeio. Então é importante vocês também terem fazer um passeio afrocentrado. Tira foto, faz vídeo, pede autorização de imagem das pessoas que estão fazendo o passeio também, para que você consiga desenvolver e contar a sua história, tá?
E aí, para que o afroturismo seja bem sucedido, é necessário mais do que apenas um bom storytelling. Infraestrutura de qualidade, e a gente está falando transporte, hospedagem, acessibilidade. Então, esse guia que está sendo criado aí, vai ser disponibilizado para a é muito importante, principalmente aí para a galera da aviação, para a galera de hospedagem, para os agentes de viagens, para entender, né, o que é exatamente, como trabalhar com esse afroturismo. E isso deve estar disponível para proporcionar uma experiência fluida e memorável, né? Muitas vezes, essas comunidades ou destinos ligados ao afroturismo não possuem infraestrutura necessária para atender turistas internacionais. E, às vezes, não possuem essa estrutura porque, às vezes, nem é visto como um local turístico, sendo que as pessoas que começam a visitar transformam aquele lugar num lugar turístico. Um grande exemplo aí que eu dou para vocês, no Rio de Janeiro, é o Baile Charme de Madureira. Né? Até poucos anos atrás, Baile Charme de Madureira, as pessoas olhavam para aquilo ali e falavam, gente, só tinha galera local ali do Rio de Janeiro. Hoje em dia, se tu for no Baile Charme de Madureira, meu amor, tu vai ouvir um monte de inglês, tu vai ouvir muita gente falando inglês e muita gente querendo estar ali e se colocando naquele lugar também de conexão com as pessoas. Tem a melhor infraestrutura do mundo, Baile Charme de Madureira? Não, não tem. Né? Você consegue entrar lá no viaduto durante a semana, se você estiver fazendo um passeio em Madureira, por exemplo, com as meninas da tour delas? Não vai conseguir porque vive fechado. Então, às vezes, nem o lugar que já é um lugar considerado super turístico, às vezes nem ele se vê nesse lugar também. E às vezes também ele nem quer. Né? Ele só quer se manter ali para não abrir tanto. Mas tem vezes também que isso não dá para acontecer, como foi o caso do viaduto. E aí, como boa prática, eu vou passar mais rapidinho aqui por isso, só para a gente terminar. A gente precisa entender, então, né? Vamos recapitular, como boa prática para esse storytelling. Narrativas lideradas por protagonistas negros, esse co-design, né, esse desenhar esse roteiro com comunidades locais, entendendo que eles fazem parte da narrativa, apoiar empreendimentos liderados por pessoas negras, e aí é restaurante, é loja, é um monte de coisa que está envolvido nessa cadeia turística. O marketing segmentado inclusivo, então se eu estou querendo promover o afroturismo na minha agência, eu preciso, e se eu vou fazer um anúncio no Facebook, no Instagram, eu preciso entender que eu estou querendo me comunicar com essas pessoas pretas, eu preciso fazer essa segmentação. Ah, Gabi, então as pessoas brancas não são bem-vindas no tour da Pequena África, por exemplo, no Rio de Janeiro? Não é isso que eu estou falando, mas eu quero alcançar mais as pessoas pretas, tá? E ter um portfólio diverso, porém focado. Não adianta também você querer trabalhar com afroturismo e desenvolver esse storytelling se você quer fazer tudo aí, mas também não faz nada, né? Quem faz tudo não faz tudo meia boca, né? Foca em alguma coisa, foca num roteiro que tem essa pegada, tem essa especialidade afrocentrada e desenvolva esse roteiro, mesmo que você tenha um portfólio diversificado, tenta focar no que você quer fazer no afroturismo. Se você faz tudo, você não faz nada, lembra disso, tá bom? Quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. No final das contas, é basicamente isso. E aí, de oportunidade, que eu vou passar rapidinho também, é você entender o movimento Black Travel, que é basicamente você entender que sim, existem esses viajantes pretos viajando em grupos, e eles querem viajar dessa forma, e quando eles viajam dessa forma, eles querem se conectar com outras pessoas pretas, com outros empreendedores pretos, com essa narrativa, com essa história diaspórica. Então, é importante você entender esse movimento, pode anotar no seu caderninho, pode procurar no Google depois, procura no YouTube, mas é importante que você entenda o movimento também para você conseguir identificar onde você precisa estar para anunciar os seus serviços e comunicar esse storytelling que você fizer. Atração de viajantes dispostos a pagar mais por experiências premium e autênticas. Eu falei para vocês, as meninas que queriam o iate. E tá tudo bem, tá tudo certo. Ou outra que pediu pra gente que visse um chefe para cozinhar para elas todo santo dia no Airbnb que elas arrumaram lá. E tá tudo certo.
né? Então, entenda que esses viajantes também, muitas das vezes, eles querem estar nesse lugar de poder, no sentido de eu também posso ocupar isso aqui, eu também posso ocupar esse lugar, eu também posso tirar minha foto tomando um prosecco no iate, eu também posso ter um chefe cozinhando para mim no Airbnb, e isso não é uma possibilidade só para pessoas brancas, que isso também é uma possibilidade para pessoas pretas que estão viajando e querem ter esse tipo de experiência. Estar presentes em plataformas digitais internacionais, então, quando você coloca esse roteiro em plataformas como Airbnb Experience, Get Your Guide, TripAdvisor e por aí vai, você também está aumentando infinitamente as chances de impactar um viajante internacional, né? Se você só coloca as coisas na sua mídia social escrevendo em português, muito difícil você impactar alguém de fora dessa bolha. Então, é importante você também estar nesses lugares, dessas plataformas internacionais, que têm um capital infinitamente maior que o nosso, para fazer anúncio, para colocar anúncio em YouTube, em televisão, em cinema, né? E você conseguir alcançar essas pessoas que talvez por conta própria a gente não conseguiria. Então, é importante que vocês pensem nisso também. E estar envolvido, para você identificar a oportunidade de como desenvolver melhor, de como contar melhor essas histórias de forma estratégica, se envolva, participe. O fato de vocês estarem aqui hoje, o fato de vocês estarem no dia 5 com a Bia, com a Luana, o fato de vocês participarem do Black Travel Summit, que vai acontecer de 13 a 16 de novembro desse ano, no Rio de Janeiro, que eu estou quase fazendo minhas malas para poder ir, que eu não estou wiltando, eu acho que é boa, não sei. Mas é estar envolvido, participar das feiras, WTM, a BAV, que aos pouquinhos estão sempre trazendo esse tema para dentro das feiras, é importante, é assim que a gente identifica oportunidade, é assim que a gente consegue entender o que o mercado precisa, que ainda não tem, mas que talvez eu possa ser esse fornecedor que o mercado está precisando no momento. E aí, como eu falo muito, gente, eu só queria fechar essa apresentação com essa frase para vocês, e tem tudo a ver com storytelling, e eu uso essa frase muitas vezes para tudo na minha vida, que é: até que os leões contem as suas histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Isso é um provérbio africano, e tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, que é: se a gente não contar a nossa própria história, quem é que vai contar? Né? Se for só uma visão eurocentrada, a gente sempre vai reproduzir essa história eurocentrada, e nunca do nosso ponto de vista de uma visão afrocentrada. Queria agradecer muito a oportunidade que eu tive aqui com vocês, já quase estourei meu tempo, ainda temos alguns minutos aqui, mas fica aí as minhas redes sociais para vocês acompanharem: o Instagram, Gabriela Palma _turismo, o YouTube, Gabriela Palma Turismo, o site, um e-mail de contato, caso vocês queiram falar alguma coisa em relação ao que vocês viram aqui hoje, ou tiverem alguma dúvida. E eu espero que vocês tenham gostado. E vamos aí aos 10 minutos de perguntas, se é que ainda não vai dar tempo, não sei. Não, mas Gabi, Desculpa. maravilhosa, acho que foi incrível, né? Esse primeiro workshop para a gente está sendo incrível, porque é uma construção muito importante que a gente tem feito, né? Principalmente junto com a Embratur, enfim. Pode deixar os seus slides aí com seus contatos para a galera ver e tal, enfim. Ai, peraí, desculpa, tirei, foi mal. Imagina. Pessoal, vamos a alguns recadinhos do coração aqui, para a gente já terminar e o pessoal não infartar. O primeiro recado de todos é: o link com o formulário de avaliação já está fixado aqui no chat, tá? Preenche, é super importante para a gente, enfim, a avaliação desse workshop, o feedback de vocês vai ser muito, muito importante para a construção que a gente está fazendo. Outro recado super importante, até para a gente organizar um pouco, né, essa construção que a Embratur, juntamente com o CAF, está fazendo aqui, dessa trilha, né, de falar sobre o afroturismo internacional. A Embratur, ela é focada na captação
e promoção do Brasil fora do Brasil. Então, para trazer mais turistas de outros mercados em potencial para o Brasil, né? Para trazer essa formação. Então, tudo que a gente vai falar aqui, o nosso foco vai ser muito dentro desse contexto de pensar nesse turista internacional que está vindo para o Brasil. E, quando a gente está falando do afroturismo, são os mercados potenciais de afroturismo aqui para o Brasil. Então, eu sei que nós temos muitas demandas quando a gente está falando de afroturismo no Brasil. Eu sei que tem muita coisa que a gente precisa construir ainda, mas todo o foco que a gente vai dar aqui nas informações vão ser focados na demanda internacional de turistas negros internacionais, pessoas negras, pessoas não negras também, que de repente querem vivenciar uma experiência de afroturismo aqui no Brasil, e essa construção vai ser muito baseada nisso. Podem surgir várias outras demandas de perguntas aqui, a gente agradece muito, mas o foco do nosso trabalho aqui nesses workshops vai ser nesse tema, nessa construção, dentro desse contexto. Perfeito? Uma outra coisa super importante, o afroturismo é para todos. Negros, não negros, pessoas que desejam construir, que desejam conhecer, desejam pensar nessa história negra, né, feita no Brasil através de uma experiência turística afrocentrada. Porém, quando nós falamos, quando a Gabi falou na fala dela, quando eu mesmo falei na minha fala, o afroturismo se trata com um foco muito grande na inclusão de profissionais negros no turismo como protagonista dessas experiências, como protagonista de atendimento, como protagonista de gestão de locais potenciais para o afroturismo. Nós não estamos falando aqui de uma exclusão de pessoas não negras quando a gente está falando de afroturismo. Mas quando a gente está pensando em diversidade e inclusão, quem que não está incluso nesse mercado quando a gente está falando de profissionais negros? Qual é a quantidade que a gente vê de guias não negros versus guias negros, quando a gente está falando, por exemplo, de tours? Quantos gestores de hotéis não negros a gente vê e gestores de hotéis negros, gestores de restaurante e assim por diante? Então, o conceito aqui não é sobre separar, não pode, não deve, enfim. Quando a gente está falando desse protagonismo, é justamente da gente pensar nessa inclusão, que é uma da proposta do afroturismo. Eu sou uma pessoa não negra e quero fazer um guiamento de afroturismo. E vou fazer. Tudo bem. Eu acho que ninguém pode te impedir de fazer. Agora, você só precisa entender se realmente você vai estar trabalhando com a inclusão e a diversidade que o afroturismo propõe. Perfeito? Eu acho que foram os recados principais que a gente quer deixar aqui com o nosso workshop, que está sendo muito importante, muito especial para a gente, faz parte de uma construção de anos que a gente tem trazido aqui para o afroturismo. Gabi, realmente não vai dar para responder nenhuma pergunta, porque nós já estouramos totalmente o tempo, mas a gente se compromete a mandar as perguntas que têm a ver com o tema da tua palestra, que foi super importante para a gente. E eu acho que é isso. Assim, a gente vai concluir aqui esse primeiro workshop de afroturismo. Lembrando que no próximo dia 5/8, no mesmo horário, vai ter o segundo workshop virtual, com mais 2 palestras incríveis. Lembre-se de preencher os forms que estão aqui no chat, que estão aqui na gente, né? E, como bem informou aqui a Isadora, em breve será disponibilizado no YouTube essa live. Tânia, por favor. Está no mudo, querido. Aí, só um segundo. Botou ali? Acho que já botou. Estão me ouvindo, gente? Sim. Maravilha. Só quero dizer que
eu preciso agradecer essa equipe que está aqui até agora na Embratur. Passa para cá, aparece aqui Léo, Dan, Astri, a equipe da Coordenação de Afroturismo e Diversidade de Povos Indígenas, e deixar claro que é exatamente isso, agradecer ao Banco CAF por estar promovendo, né, dando esse recurso para que a gente possa fazer um trabalho tão bonito. E, Gabi, sou sua fã, sempre serei, e parabéns, equipe, parabéns, consultoria, já começamos muito bem. E vou repetir que a gente tem um convite no mesmo horário, né, Uber, né, Vitória, não é, Natália? Então, no dia 5 de agosto, 9 horas, a continuidade desse projeto tão lindo, tão maravilhoso, que também vai ter alguns presenciais, e a gente vai informando ao longo do tempo, tá bom? Obrigada, fiquem todos bem, se mantenham vivos, porque a comunidade negra precisa, primeiro, se manter viva, para que a gente possa continuar trabalhando com esse afroturismo tão lindo. E obrigada por todos esses mais de 270 participantes que estiveram aqui hoje, viu? Obrigada a todos. Gente, até o dia 5, nos vemos lá, muito obrigado por tudo. Se precisarem, entre em contato com a Embratur nas redes sociais, né, para esclarecer qualquer outro tipo de dúvida, e estamos juntos. Até a próxima, pessoal.